Fala pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de vulnerabilidades web, começando pelo SQL Injection. Nós já estamos aí no nosso quinto laboratório sobre SQL Injection e ainda faltam muitos aí para a gente concluir nossa trilha de estudos de vulnerabilidades web. Essa linha de vídeos aí de vulnerabilidades pela Portswigger vai demorar bastante, a gente vai ter muitos vídeos pela frente, pelo menos eu pretendo gravar bastante. E se você acha que esses vídeos estão sendo úteis para o seu conhecimento, se você está aprendendo alguma coisa, por favor, não deixe de deixar seu like, se inscreva, porque vai vir muita coisa aí. A gente está começando com SQL Injection agora, mas a Portswigger tem tem todas as vulnerabilidades web, né? Então a gente começa por SQL Injection, que é o que a gente está fazendo. A gente vai resolver hoje o quinto laboratório. E aí depois tem XSS, enfim, tem uma pá de laboratório aí para a gente resolver ainda. Então tá bom, vamos direto ao ponto, né? Nesse laboratório, mais uma vulnerabilidade de SQL Injection, e aí a gente vai ter que listar os conteúdos do banco de dados, e aqui ele está especificando para a gente, em bancos de dados que não são Oracle, tá? Então, qual que é o objetivo principal? Ele está falando aqui que para resolver esse laboratório, a gente precisa logar como administrator, certo? Então, a gente não vai logar como administrator fazendo um brute force, por exemplo, né, tentando adivinhar a senha. A gente vai ter que hackear o banco de dados e puxar a senha de algum jeito. E aí, como é que ele está falando para a gente fazer isso? A gente vai ter que executar um Union Attack. Então, é muito importante que você veja os vídeos anteriores, principalmente o Laboratório 3, que eu explico bem direitinho o que é o Union Attack, para conseguir obter essas informações das outras tabelas. Tá? A aplicação possui uma função de login e o banco de dados tem uma tabela que carrega todos os usernames. Tá? Então, o que, que eu acho importante para a gente fazer aqui nesse laboratório primeiro? Ele fala que é um banco de dados não Oracle. Tá, mas não Oracle a gente tem um monte de banco de dados. Vamos dar uma olhada aqui em como que a gente pega a versão dos bancos de dados. No Oracle, né, que não é o caso, select banner from v$version. Microsoft, você dá um select no arroba version. Postgre version com, com parênteses. E MySQL é a mesma coisa do Microsoft. Então, acho que primeiro passo, vamos construir aqui uma linha de raciocínio. Acho que seria interessante para a gente começar a entender o banco de dados. Primeiro, pegar a versão do banco. Qual que é o banco que a gente está tratando, tá? Então vamos acessar o laboratório. Beleza. Acessamos aqui o laboratório. Vamos botar aqui para o Firefox. Por que que eu coloco aqui? Justamente porque aqui tem configurado o proxy para jogar lá para o Burp Suite. Eu uso o Foxy Proxy. Beleza? Mas eu acho que a gente não vai nem precisar dele para concluir esse laboratório. Então aqui a gente tem aqueles refinamentos da busca. Vamos utilizar, por exemplo, Corporate Gifts, presentes corporativos. E aí aquele teste básico de SQL Injection, vamos injetar uma aspa simples. Ok, temos aqui o erro 500, erro de servidor, que é um bom indicativo para SQL Injection. Então vamos aplicar aquele Union Attack. Lembrando, o Union Attack, a gente insere o payload dentro da aplicação na parte que é vulnerável a SQL Injection, e aí a gente tem que bater exatamente o número de colunas. Então, o ataque deve se parecer com isso. Aspas, mais, que representa o espaço, uma barra de espaço, union, select, null e os dois tracinhos. Os dois tracinhos, lembrando, para comentar qualquer resto de query que possa existir na aplicação, ali no back-end, né, onde a gente não consegue ver. E o null, ele representa a quantidade de colunas. Null aqui, no caso, é só uma coluna. Então, se a gente acertou a quantidade de colunas, se só tem uma coluna, então ele não vai voltar uma mensagem de erro. Ele voltou uma mensagem de erro, então deve ter mais coluna ali atrás. Vamos inserir mais um null aqui representando mais uma coluna. Opa, deu bom. Vimos aqui que dois nulls representando duas colunas, então bateu com o que o banco de dados tem. Beleza.
Agora vamos continuar a nossa linha de raciocínio. O que que a gente precisa, né? O que que a gente precisa agora? Como ele quer que a gente entre com a conta administrator, a gente precisa agora procurar pela tabela de usuários, né? Então a gente precisa dar um jeito de entrar no banco de dados e buscar pela tabela de usuários. Tá, mas como é que a gente faz isso se a gente não sabe nem qual que é a tabela que tem os usuários nessa aplicação? Então vamos aqui para um pouco de teoria. Dentro dos bancos de dados que não são Oracle, eles têm uma tabela, certo? Que é de sistema, chamada Information Schema. E ela contém todas as informações de todas as tabelas existentes do banco de dados. Eu vou deixar esse link aqui na descrição para quem quiser dar uma estudada depois ou pegar os payloads que tem aqui prontinhos, tá? Então, resumidamente, essa tabela armazena dados sobre todas as colunas e tabelas do banco de dados. Então, nesse caso, a gente vai querer procurar por todas as tabelas existentes para a gente ver qual que é a tabela que tem as informações de usuários, certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai precisar disso aqui, ó, select table name, porque no caso a gente quer saber quais são as tabelas, da information schema tables, que é o esquema que possui todas as tabelas do banco de dados. Então, vamos jogar isso aqui no payload, tá? Então, agora o próximo passo que a gente quer é procurar, eita, procurar pela tabela de usuários. Então a gente vai aproveitar esse mesmo payload aqui, alterando apenas porque a gente colocou mais uma coluna, certo? No. E aí, como é que a gente vai fazer para encaixar isso daqui aqui? Então, select table name, que é o que a gente quer. Table name pode ser colocado tanto aqui quanto aqui, nesse caso, tá? Então a gente vai querer table name from, que aqui tem um from, information schema tables. E aí ele deve, né? Vamos ver se vai dar certo. Ele deve trazer para a gente todas as tabelas do banco de dados. Vamos jogar aqui na aplicação o nosso payload. Union select no table name from information schema tables. Vamos ver se ele vai puxar. Deu muito bom, pessoal. A gente colocou o nosso payload e ele trouxe aqui todas as tabelas do banco de dados. Então aqui a gente vai ter que procurar uma tabela que possua todos os usuários para a gente poder enumerar, para a gente poder dar uma olhada quais são os usuários e pegar a senha deles também. Então, para facilitar a nossa vida, a gente vai usar uma ferramenta super avançada chamada Ctrl F. Ctrl F, para quem não sabe, se não sabe, é para buscar na página. Então a gente vai colocar users. Olha, achamos. Essa tabela aqui, users e algumas letras aleatórias, é a tabela que possui as informações de usuários. Por que que eles colocam essas letras aqui aleatórias? Porque no meu laboratório vai estar assim, users underline essas letras, e no seu laboratório aí em casa vai estar com certeza outro conjunto de letras, para não ter cópia, eu acho, eu não sei para que que eles fazem diferente. Então, beleza. Conseguimos aqui a tabela que possui as informações de usuários. Então, o que que a gente quer saber agora? Já que a gente conseguiu a tabela, essa atividade aqui está feita, então agora a gente precisa saber quais são as colunas que tem dentro dessa tabela. Porque essas colunas, a gente vai entender se a coluna vai trazer a senha, se a coluna vai trazer e-mail, se vai trazer nome de usuário. A gente vai entender o que que tem dentro dessas colunas da tabela de usuários. Então, vamos reaproveitar esse payload aqui, certo? E agora, o que que a gente quer? Encontrar as colunas dessa tabela que a gente encontrou. Tabela. Beleza. Então, como é que a gente vai fazer isso? Em vez de a gente procurar por table name, que significa nome da tabela, a gente vai procurar por column name, que é o nome da coluna. E em vez de information schema tables, que procura todas as tabelas do banco de dados, a gente vai procurar por information schema
columns, que vai trazer todas as informações de colunas do banco de dados. Beleza? Então, a gente vai querer saber todos os nomes de colunas do Information Schema Columns. Só que a gente vai ter que reaproveitar isso daqui, porque a gente vai querer saber só as colunas especificamente dessa tabela. Então a gente vai ter que afunilar a nossa busca. Então o que que a gente vai colocar aqui no nosso payload? Where, que significa onde, table name, que é nome da tabela, é igual a gente vai colar aqui o nome da tabela que a gente encontrou, certo? Deixa eu até ampliar isso daqui para ficar de melhor visualização. Então, só relembrando porque esse payload ficou bastante grande. Union Select, null, porque é a primeira coluna que a gente encontrou ali. O nome da coluna é o que a gente quer. De onde? From. Desse esquema de colunas aqui, que vai trazer todas as colunas de banco de dados. Porém, afunilando a nossa busca, a gente vai querer apenas da tabela users, certo? Então, vamos ver qual é o resultado desse payload grande aqui. Vamos copiar, vamos colar. Espero que dê certo. Acho que deu certo porque não deu erro. Deu certo. Aqui. A aplicação acaba juntando, né, os resultados legítimos da aplicação, né, os resultados legítimos do website, junto com as tabelas, as colunas que a gente buscou. Tá? Isso aqui não foi a gente que buscou, isso aqui não foi a gente que buscou, isso aqui está no próprio site. O que a gente buscou através do payload foi só essas duas informações aqui, o password e username. Certo? Então, fazendo o nosso payload, a gente conseguiu o que a gente queria. Encontramos as duas colunas, certo? Então, isso daqui vai ser muito útil para a gente. Só para a gente relembrar mais uma vez, porque eu acho importante frisar, o que a gente fez com isso aqui, a gente pediu todas as colunas dessa tabela aqui. E aí a gente conseguiu. Essa aqui é uma das colunas e essa aqui é outra coluna. Então, como é que a gente faz agora para puxar as informações? Né? Qual que é a nossa próxima missão agora? Nossa próxima missão é para ver o que tem dentro dessas colunas, né? Ver o conteúdo das colunas. Então agora o nosso payload vai diminuir bastante. Então, a única coisa que a gente quer é select, né? Vamos selecionar a coluna username. Vamos selecionar também a coluna password, porque é o que a gente quer pegar o conteúdo, né? Então vamos apagar isso daqui. A gente quer o conteúdo dessas duas colunas. From, né? From. A gente pode apagar tudo isso daqui, porque o que a gente quer é o conteúdo de uma tabela só. Select essas duas colunas, from, e agora a gente pode até apagar essas aspas simples, porque só o que a gente quer é um select essas duas colunas da tabela users. Vamos puxar e vamos ver se vai dar certo. Apagar aqui esse payload imenso. Agora ficou menor. Vamos ver se vai dar. Deu bom. Deu muito certo. Aqui a gente pegou ó, a senha do winner, a senha do administrator, que é o que a gente quer, e pegou a senha do Carlos também. Mas a gente não quer do Carlos nem do winner, a gente quer do administrator. Então vamos abrir aqui outra aba, My Account. Vamos copiar aqui, administrator, pá, e vamos inserir a senha que a gente acabou de descobrir. Vamos ver se vai dar certo. E com isso, pessoal, resolvemos o nosso laboratório. Então, só frisando o que a gente aprendeu hoje, vamos dar uma recapitulada, tá? Primeira coisa, a gente pegou a versão do banco de dados para entender como lidar melhor com ele. Segundo, a gente procurou pela tabela que contém informações sobre usuários. Em terceiro lugar, a gente foi procurar as colunas que tem nessa tabela para poder encontrar os valores. E o quarto lugar foi ver o conteúdo, né, os valores dentro dessas colunas. Então a gente fez dessa maneira aí. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.